Ela vai contar como é a vida na Rússia pós-soviética. É a jornalista Vivian Oswald. Venha pra cá. Você ficou quanto tempo? 2 anos. Na Rússia? 2 anos. Eu tive lá para entrevistei o Gorbachev. Em 94, época da Copa do Mundo, a gente estava fazendo uma campanha de vários filmetes. Eu ia entrevistar o treinador da seleção russa, que era a primeira vez que a Rússia ia participar, não como União Soviética, mas só a Rússia mesmo. E aí, o Eduardo Fischer, da agência de propaganda que estava organizando isso tudo, falou: olha, eu estou arranjando para você entrevistar o Gorbachev. Eu achei que ele estava maluco, mas não. E aí eu fui, entrevistei o Gorbachev, e o que se via na época era uma corrupção desvairada no país, né? Inclusive, o cara que nos mostrava as coisas, que era um brasileiro, que o pai resolveu voltar para lá em 60... Na época do golpe, aqui em 64, voltou para lá quando o menino tinha 15 anos. Então, para ele foi um choque. E ele falou que a empresa dele não era registrada, porque cada coisa que você registrava, na época, estou te falando 94, 10% era recolhido para a máfia russa. Foi a pior fase deles, na verdade, né? A década de 90 foi a maior crise recente da Rússia. Muita corrupção, gente que enriqueceu rápido demais, os grandes oligarcas que a gente vê hoje, os 120 mil milionários, muitos deles saíram dessa época, né? E ainda tem um pouco essa coisa de empresas que querem abrir e aí não sabem muito bem, não existem muitas certezas jurídicas. Então, eu conversei com um empresário brasileiro de uma grande empresa, eu falei: gente, por que vocês não se estabelecem aqui? Vocês têm escritório na China, na Europa toda? Ah, não, é melhor a gente operar de outro escritório, porque isso aqui é complicado, às vezes tem que pagar alguma coisa, às vezes os mercados são muito divididos. Eles ainda estão testando o sistema capitalista. O que me impressionou é que, segundo eu sei, não sei, pode ser que eu esteja completamente equivocado, o sujeito que era, por exemplo, diretor-geral de uma empresa de petróleo, quando mudou o regime, ele disse: bom, então eu era diretor, eu sou dono dessa empresa. É isso? E ficava dono. Não, teve empresa que foi comprada por $1 pelas pessoas, né, na época. Então, assim, você tem grandes empresários que na época da transformação, do colapso da União Soviética, foi isso aí que você falou, aconteceu exatamente assim. Aí a empresa valia $1, ele comprou e ficou riquíssimo e até hoje está por aí. Você acha que os Estados Unidos podiam prever que a queda da União Soviética causasse esse desequilíbrio de poderes que aconteceu no mundo? Porque tinha como é que se diz? Tinha yang e yin, ou tinha positivo e negativo, seja, ou negativo e positivo, enfim. Mas havia um certo equilíbrio entre dois grandes poderes, né? Duas grandes potências. Hoje em dia não tem mais. Aí o que acontece? Se bem que a China está começando a... Mas a China é o grande parceiro dos Estados Unidos. Mas começa a assustar um pouco os países. A própria Rússia tem uma relação ali de amor e ódio, né? Sim. A proximidade, o tamanho, o crescimento que eles vêm apresentando aí. Pois é, mas não há conflito com os Estados Unidos. Não. Né? Aliás, é curioso isso, né? Porque a China, na época, seria até um comunismo mais severo, né? E mais igual. E, de repente, todo esse lado vira parceiro de negócio dos Estados Unidos. Quer dizer, de repente você vê que o Nixon era um homem de visão, o que parece um absurdo, né? Mas enfim, previu uma série de coisas. E, agora, a vida... Você ficou de que ano a que ano lá? Fiquei de agosto de 2007 a agosto de 2009. Eu peguei a transição do Putin para o Medvedev, que agora estão trocando os papéis. O Putin, como primeiro-ministro, vai virar presidente e o Medvedev, primeiro-ministro. Que coisa, onde é que eu já vi isso, de ficar trocando e ficar a mesma coisa? Mas o Putin foi acusado de muita corrupção, de muita ligação com a máfia. Há verdade nisso tudo?
gente provar, porque tudo que acontece no Kremlin é muito fechado, ninguém tem muito acesso. A gente sabe o que vai acontecer meio depois. Os próprios especialistas lá na Rússia hoje, eles assistem às mudanças, às transformações, meio quase como seguindo uma novela, porque é um pequeno grupo muito restrito que toma as decisões. Né? Até a própria história de o Putin agora trocar de lugar com o Medvedev surpreendeu as pessoas no primeiro momento. Achou-se que eles poderiam concorrer nessas eleições agora de março do ano que vem, mas não dá para você saber. Ele é um homem muito poderoso, ele é um homem que foi diretor da KGB, ele serviu pela KGB em Berlim, ele tem um controle de todos os poderes lá dentro. Ele é a pessoa, a figura forte, como gostam os russos, e que tem o controle dos diversos grupos que dominam a vida política. Né? Bom, o livro da editora Globo chama-se Com Vista para o Kremlin. E tem prefácio do Anselmo Góes. Ah, do meu querido amigo Anselmo. Que morou lá. O Anselmo morou lá. Morou lá também. com nome falso, Ivan Nogueira, estudou como jovem Komsomol, escola da juventude comunista. Escondido. Escondido, tá. Aliás, tem vários casos de estudantes que estavam lá e que ficaram lá e trocando de nome, né? Quer dizer, naquela época nossa o Prestes do terror. morou no meu prédio, no prédio em que eu vivi lá em Moscou. Olha, descobri isso depois, logo ali na Tverskaya, com vista para o Kremlin, daí o nome do livro. Você chegou a aprender a falar russo? Aprendi, Jô, custou um pouco, eu comecei a me comunicar com 1 ano e meio de aula, depois no finalzinho, antes de ir embora, eu já fiz algumas entrevistas em russo, continuo fazendo aula com a mesma professora por Skype no fim de semana, então tem que olhar o fuso lá. E o cirílico, o alfabeto cirílico? O alfabeto cirílico, depois de alguns meses você tem algumas coisas no piloto automático, então você começa a ler o cirílico depressa. Tanto é que a primeira vez que eu vim passar férias no Brasil, tinha umas placas que eu olhava e falei assim, essa palavra aqui não está fazendo sentido, eu estava lendo ali no cirílico. Mas isso também 3 minutos, né? Mas, de qualquer maneira, você acaba automatizando o alfabeto. O difícil é você ler o que está escrito por trás do alfabeto, né? Eu nunca me senti tão analfabeto na minha vida, porque eu não entendi uma palavra, não conseguia ler nada, e as pessoas insistiam em conversar comigo. Não, e aí eles repetem, em russo, depois eles... Exatamente. E eu dizia, não... Eles enlouquecer. Eu me lembro que estava com o Willem, uma vez no carro, e a gente tinha acabado de gravar umas cenas, e ia voltar para o hotel, que era o Kempinski. E aí eu falei para o motorista, Kempinski, hotel Kempinski. E ele falou para mim, eu falei, não, é Kempinski. Aí, depois da terceira vez, eu perdi a paciência, bati no painel do carro e falei, Kempinski! E o Willem sentado atrás, morrendo de rir. E no hotel também tinha uma coisa engraçada. Antes da entrevista com o Gorbachev, eu queria mandar passar o paletó, um blazer. Aí chamei a empregada do hotel, falei, a camareira, falei, I want to press this iron. Ela, saiu correndo, voltou com ferro na mão e com a tábua para eu passar o paletó. E eu não tinha a menor ideia como fazer. Fui com o paletó amarrotado mesmo, tudo bem. E ainda era uma época em que as coisas estavam muito vandalizadas, telefones. Sim, foi justamente a época do colapso, né? Inclusive, isso é uma coisa que mantém a situação na Rússia hoje, né? Eles vendem muito a coisa da estabilidade que o país ganhou na era Putin. Os 10 anos de Putin renderam aos russos um crescimento aí de 7% ao ano. Depois teve uma queda com a crise aí de 2008 e tudo mais. Mas, assim, eles vendem muito... Olha, se ficar como era recentemente, olha no que pode dar. As pessoas morrem de medo. Então, isso é uma coisa que segura muito a situação hoje, é a estabilidade. Agora, na época, a única coisa organizada que existia lá era o Partido Comunista, com a qual você podia contar, porque ainda ocupavam burocraticamente lugares chaves para que o país andasse, porque senão aquilo parava. Eu não sei se hoje em dia ainda há essa força. Não, o Partido Comunista hoje ele na verdade é o único partido de oposição, é uma oposição domesticada, vamos dizer assim,
E eu agora, recentemente, fui fazer uma série de matérias para o Globo, a gente vai publicar daqui a alguns dias, e eu participei de uma manifestação dos comunistas. Aí você olha, é um grupo de senhores já de muita idade, que estão vestidos com aquelas roupas mais cinzentas, sem cor e tudo mais. E aí a cena é sensacional, mas é quase uma volta ao passado. Você vê aquelas bandeirolas vermelhas tremulando com a cara do Lenin, uns prédios, uns blocos soviéticos enormes, e um outdoor gigante da Nokia, um outro da Samsung, eles tocando músicas soviéticas e dando gritos de vamos voltar à União Soviética. Fizeram até um pouco de campanha presidencial. O Partido Comunista hoje tem 15% dos assentos na Duma, né, que é a Câmara Baixa do Parlamento, e agora nas eleições para o Parlamento de novo em dezembro devem conseguir uns 10%, mas ainda assim são a segunda força. Nós não... Mas e não é comovente quando você vê uma manifestação dessas, quando é um pouco, você lembra mas eu acho poder, que é a nostalgia muito presente ali ainda, sim, né? As enfim. pesquisas de opinião mostram que 28% dos russos gostariam de voltar à União Soviética do jeito que ela era. E você conversa com as pessoas mais velhas, as pessoas sentem falta realmente disso. É claro. Elas tinham uma estabilidade. Eu conversei com uma russa que me deu um depoimento absolutamente comovente. Ela falou assim, olha, eu me sinto como se eu estivesse num outro país. Antigamente a gente ia para o colégio, sabia que de lá tinha vaga na universidade garantida, tinha o nosso emprego garantido, pagava a universidade que a gente tinha grátis, trabalhando em algum lugar, às vezes mandavam para a Quirguízia ou para o Uzbequistão, por 3 anos, depois de considerado pago o que o Estado pagou pela educação, eles poderiam trabalhar onde quisessem. Quer dizer, a vida era muito previsível, apesar tinha atendimento de saúde e não tinha um analfabeto. Exatamente. Na época não tinha... Quando acabou o regime, não tinha Essa história do analfabetismo, teve um festival de cinema brasileiro lá, eu estava com uma amiga russa, e aí ela saiu de lá comigo e falou assim, a gente tinha visto Central do Brasil. Aí ela falou assim, gente, mas no Brasil tem assim tanto analfabeto? Eu falei assim, tem, você sabe, né? Um país grande. E de repente a minha voz foi ficando assim baixinha. E a Rússia é aquela coisa mínima. Aquela coisa mínima, só o maior país do mundo. E ela falou assim, mas tem maneiras de fazer. Tudo bem, eles tiveram lá os métodos deles, né? De fazer a força, de obrigar, não sei o quê, mas você tem como ter políticas, né? E eles ficaram muito impressionados. Nossa, mas é assim. Eu vou jogar uma pergunta para o Paulo, que é um ser absolutamente político. Você era criança em 64, né? Quando aconteceu... Era. Que idade? Você pode falar? Eu nasci em 52. Tinha 12 anos. 12 anos. Então você chegou a pegar, até o AI-5, você pegou uma época braba também. Né? Naquela época, o seu grupo de estudantes, você na época era estudante, chegou a sofrer algum nível de perseguição? Não, eu não. Eu percebia, mais tarde na universidade, na USP, a gente tinha essa percepção. Mas em Sorocaba, quando tinha 12 anos, não percebi o que tinha acontecido, não. Porque a nossa classe... Sim, eu sei o que aconteceu, que a classe sofreu muito. Eu não posso fazer nenhum testemunho de ter sofrido, a não ser a censura que tinha, quando a gente fazia peça, que tinha que levar a censura para ver antes e disfarçar, fazia uns ensaios mal feitos, assim, para disfarçar, para eles não perceberem, distrair o censor, né? Mas era uma época de medo. Eu me lembro do Juca de Oliveira entrando na minha casa e eu dizendo que eu tinha sido chamado para depor no DOPS, porque eu tinha participado de uma mesa numa reunião da classe teatral, que não tinha nada demais. Mas aí eles chamaram todo o pessoal que estava na mesa, para a qual eu participei da mesa por indicação do Juca de Oliveira, que falou, quem vai para a mesa? O Jô Soares. Eu falei, aí fui para a mesa e, claro, que só chamaram as pessoas da mesa. Eu fiquei um dia inteiro lá, tendo que ouvir que a Cacilda Becker era uma comunista perigosíssima, uma série de coisas. Você tem até ficha, né? Você foi fichado pela... Eu fui fichado como agente de Dom Helder infiltrado na classe teatral. Isso é uma honra, né? Para mim eu tenho, eu guardei, é claro, evidente. Mas a gente sentia medo o tempo todo. Tudo que é livro que tivesse a palavra vermelho, se jogava fora. Até Vermelho e o Negro, do Stendhal, eu me lembro que eu era casado com a Tereza, nós jogamos uma mala cheia de livros no Lago do Ibirapuera e a mala não afundava. Aquela porra flutuava. A gente louco para aquilo afundar.
realmente era uma época de terror. E, evidentemente, que na contrapartida, quem viveu na União Soviética, na época da União Soviética, muita gente era perseguida também. Sim. Né? Porque qualquer regime totalitário fica difícil de você todo conviver. mundo tem medo. Eu fiz algumas matérias para o jornal, uma delas era contando um pouco a história do livro do Orlando Fikes, que fala, Os Sussurradores, o nome do livro dele. E significam os sussurradores que sussurravam para sobreviver e os que sussurravam para denunciar os outros. E ele contava histórias do período stalinista, entrevistou várias pessoas. O livro é muito forte, mas é muito interessante. E eu falei assim, eu vou contar no jornal sobre o livro, mas vou tentar procurar os meus personagens. As pessoas têm medo até hoje de falar. E todo mundo tem alguém na família que foi perseguido. Eu entrevistei uma senhora que disse que o pai dela ficou em casa, viveu até os 80 anos, deixava uma malinha na porta de casa, achando que ele podia ser levado a qualquer momento, porque ele era sobrevivente da guerra e ter voltado era uma coisa mal vista, era meio uma vergonha, e ele teria que ser preso. E ele vivia com uma malinha do lado de fora. Né? Mas só pelo fato de ser sobrevivente? Sim, porque é como se ele tivesse, não sei, fugido ou colaborado, porque ele foi preso. Então, ele passou o resto da vida dele, ele morreu de velho, mas ficou até os 80 e poucos anos, que aliás é muito para um russo, com a malinha do lado de fora, de casa. E o fascínio pelo consumo atingiu a Rússia, quer dizer... Atingiu. Você tem essa geração que nunca viveu a União Soviética, você tem uma primeira geração, né, agora em dezembro, dia 25, faz 20 anos do colapso da União Soviética, e você tem uma geração de jovens de 20 anos que sabem de ouvir falar pela mãe, pela avó, e eles têm um frenesi por consumir, né? Eu até estava conversando com um repórter da TASS, que é uma das agências mais antigas lá da Rússia, funcionou durante a União Soviética. Ele falou assim, na década de 90, quando a coisa toda estava se transformando, a gente achava que poderia ter o melhor do socialismo, que eram as benesses do Estado, educação, saúde e tal, e o melhor do capitalismo, que era o consumir. E aí você tem esse desejo desenfreado de consumir. Tem a piadinha tradicional, todo mundo fala, que um russo comprou um cinto Dolce & Gabbana com aquela fivela gigante, dourada, com DG bem grandão, e um fala para o outro assim, quanto você pagou nisso aí? $3.000. Eu paguei 5.000. Então, assim, tem um pouco essa coisa, né, de você querer consumir, mostrar que você consumiu. Você vê isso nos carros. Eu tenho uma foto, está no livro, acho que até mandei para cá. É uma foto de um Porsche que tem 20 quilos de ouro. Tem 20 quilos de ouro que eles puseram. E aí eu passei do lado do carro e falei assim, isso é uma maquete, só pode ser. De repente entra um homem e sai dirigindo o carro. E depois eu fui ver uma semana depois, tinha 20 quilos de ouro. E embora tenha o reflexo aí desses paralelepípedos, tem um desenho em alto relevo de uma coisa Art Nouveau. E você tem vários carros como esse. Esse mesmo sujeito, que é dono de um restaurante nessa rua bacana aí, que você está vendo que tem uma loja de grife ali atrás e tal, ele tem um Bentley que ele mandou botar uma cobertura de crocodilo. O carro parece aquela coisa assim, e é caríssimo. Eu conversei com o pessoal da Bentley e eles falaram, olha, a gente faz carros com modelos especiais para cá, com acessórios especiais e cores especiais, mas ainda assim eles mandam pintar de uma coisa diferente. Por outro lado, você vê o Zhiguli, que é uma figura ainda soviética presente na rua, que é o carro que teve aqui no Brasil, acho que era Laika, já se vendeu aqui no Brasil. Não. Era da Lada, mas chamava Laika, eu acho, ele, né? E o Jipinho também. Lada. Niva. E o Niva, mas esse acho que era o equivalente ao Laika, e que ainda tem muito na rua, é um carro velho com a cara assim da União Soviética, e que ainda hoje faz às vezes de táxi. Então, e é um táxi assim, que você para na esquina e você faz meio assim com a mão, nem precisa fazer, para uma fila de uns 4 carros. Aí ele pergunta, você está indo para onde? Aí você negocia com ele. A fila toda está ali, porque se você negociar e não der certo, o de trás já está disposto a negociar com você. E isso é uma coisa muito soviética. Você sabe que esse carro de ouro era muito bom, numa época de ditadura, você pintar ele de preto para fugir. Porque você vai embora com o ouro todo. Com o ouro todo. Depois é só descascar o carro. Bom, com vista para o Kremlin, o resultado de 2 anos. 2 anos. 2 anos. Intensos. E Moscou é uma cidade fantástica. Fantástico. Eu morro de saudade de lá. Quando nós chegamos no aeroporto, eu cheguei a chorar de emoção. Estava junto com o William, porque do aeroporto, perto do aeroporto, tem aquelas coisas de trilhos
cruzados para evitar o avanço dos tanques nazistas. E foi até ali, tem uma placa dizendo os invasores nazistas chegaram até esse ponto. E dali, você olha ali... Isso é das coisas que mais dá orgulho a eles lá. A vitória na Grande Guerra Patriótica, como eles chamam a Segunda Guerra Mundial. Você vê Moscou ali, e os tanques pararam. É muito impressionante, é muito perto, né? E é uma cidade que na época, pelo menos, parecia que tinha parado no tempo. Parecia que tinha parado nos anos 50. Ainda tem um pouco disso, se você for ver pela arquitetura. Eu acho os historicamente símbolos soviéticos estão muito presentes. O meu prédio tem uma foice e um martelo enorme lá em cima, no alto. A agência central do Correio, também do lado também tem uma super foice e martelo. Pela cidade toda você tem um pouco ali o cheiro do passado, né? A forma do passado. Quando a gente esteve lá, deram uma festa, uma recepção para a gente na embaixada. E aí tinha um russo que falava muito bem português, contou uma história dos prédios com a estrela em cima. Eu acho que são 5. Lá do Kremlin, né? Com a estrela de rubi. Que são iguaizinhos. Os prédios são iguais. Eu que já sou um desorientado, lá eu me perderia para sempre. Porque um em cada ponto da cidade, iguais. E diz que aquilo foi... E a fachada é estranhíssima, porque tem 2 modelos. Parece que o arquiteto apresentou para o Stalin. E como não cabia tudo na mesa, ele dobrou... São as torres stalinistas, são as 7 irmãs. As 7 irmãs. Ele apresentou dobrado 2 projetos, o Stalin olhou, gostou, disse, pronto, está isso aqui, aprovado. Não, mas camarada, que eram 2 projetos, aprovado. E aí você olha para os prédios, são estranhíssimos, né? Tem 2 estilos e todos eles têm estrelas no teto. E aí, esse russo contando, né, que ninguém discutia com o camarada Stalin, e o engenheiro falou, só cabe, nesse prédio não pode ter estrela, porque afunda prédio. E ele falou, bota estrela. Mas o camarada não entendeu, se não cabe, se botar, bota estrela. E aí, para não discutir, sim, camarada, fizeram uma estrela em uma torre de madeira, pintada como se fosse de ferro, e de 6 em 6 meses tinha que trocar, porque a madeira tinha uma história parecida num hotel lá perto da Praça Vermelha, em que perguntaram para o Stalin assim, é para fazer a janela em arco ou quadrada em cima? Ah, tá bom. Não, eu não entendi. Não, tá bom. O hotel até hoje, eles derrubaram e refizeram, porque eles reformaram tudo, então, mas derrubaram. E a janela está lá, tem a metade redonda e a metade quadrada. Por via das dúvidas, não dá para desagradar, né? Tem isso daí. Eu conversei aqui com a jornalista Vivian Oswald. Muito obrigado pela sua presença. Daqui a pouco a gente volta.